A preocupação com a obesidade. Pesquisa alerta: 5 em cada 10 brasileiros estão com excesso de peso. O caso Jeff Machado. Polícia do Rio de Janeiro conclui inquérito sobre o assassinato do ator catarinense e indicia 2 pessoas como autoras do crime. Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen leva a melhor no Grande Prêmio da Hungria e avança rumo ao título. Festival de Dança de Joinville. A SIC vai levar espetáculo com dançarinos com baixa ou nenhuma visão para o maior festival de dança do mundo. As principais informações de Santa Catarina você confere em 30 segundos. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente começa o Band Cidade com informação ao vivo da Operação Mensageiro. O repórter Ronaldo Penido tem as informações pra gente. Vamos lá. Ronaldo, muito boa noite para você. Tem ex-prefeito envolvido na operação que foi solto hoje, é isso? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É isso mesmo. O ex-prefeito de Capivari de Baixo, Vicente Corrêa Costa, do PL, preso na segunda fase da Operação Mensageiro, foi solto nesta segunda-feira. Ele renunciou ao mandato há uma semana, no dia 17 de julho. A soltura ocorre mediante algumas medidas cautelares. São elas: obrigatoriedade de ele comparecer em juízo quando for solicitado, proibição de acesso e frequência à Prefeitura de Capivari de Baixo e não ter contato com qualquer testemunha de acusação ou colaborador da ação penal. Proibição de se ausentar da comarca por mais de 7 dias ou de mudar de endereço sem comunicação ao juízo. O político foi preso no dia 2 de fevereiro na segunda fase da Operação Mensageiro, suspeito de participar do esquema de fraude e corrupção em contratos de coleta de lixo. A Operação Mensageiro investiga um escândalo envolvendo prefeituras de municípios catarinenses na taxa de coleta de lixo. A operação foi deflagrada no dia 6 de dezembro do ano passado e até o momento, pelo menos 15 prefeitos foram detidos. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Ok, Ronaldo, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. Mudamos agora para falar do caso Jeff Machado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito que investiga o assassinato do ator catarinense. 2 pessoas foram indiciadas como autores do crime. Foram 6 meses de investigação. Um caso cruel, que começou a ser desvendado depois do abandono de 8 cachorros da raça Setter na zona oeste do Rio. Chipados, os animais levaram até o nome do dono, o ator Jeff Machado. Àquela altura, familiares e amigos já estranhavam as conversas que supostamente estariam tendo com Jeff e até mesmo o sumiço do ator. Um assassinato cometido por motivo fútil e sem qualquer possibilidade de defesa da vítima, que sonhava com a promessa de uma vaga em novela para a qual havia pago, inclusive, cerca de R$25 mil. Uma promessa que não passava de um golpe. Jeff acabou sendo dopado, asfixiado, enterrado e concretado em um buraco no chão de um imóvel alugado cerca de um mês antes, especificamente para ocultar o cadáver. O principal suspeito, um amigo de Jeff, que chegou a receber a família do ator na casa da vítima dias depois do crime. O outro suspeito chegou a prestar depoimento como testemunha. O inquérito policial foi encaminhado para a Justiça no domingo, com o indiciamento de 3 pessoas. É que além dos 2 suspeitos do assassinato, que já estão presos, Bruno Rodrigues e Geander Vinícius da Silva Braga, a Polícia Civil também indiciou o responsável por um centro espírita para onde foram levados os cachorros do ator. Jorge Pereira deve responder pelo crime de maus tratos aos animais. Jorge estava presente no dia em que Bruno transportou os cães da vítima da residência de Jefferson, localizada no bairro de Guaratiba, até o centro espírita localizado no bairro de Palmares. Os cães permaneceram neste centro espírita durante 3 dias, num local pequeno, com uma circulação prejudicada, de baixa higiene, gerando intenso sofrimento físico e psicológico aos animais.
O principal suspeito e mentor do assassinato, Bruno Rodrigues, vai responder por 8 crimes. Além de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima e ocultação de cadáver, ele foi indiciado ainda por estelionato e tentativa de golpe, furto, invasão de dispositivo informático, maus tratos aos animais e falsa identidade. O outro suspeito do crime, Geander, que também segue preso temporariamente, deve responder ainda por maus tratos aos animais, além dos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, já que foi ele quem conseguiu o local para onde os cães de Jeff foram levados e os recebeu naquele dia. Agora, o Ministério Público tem até 5 dias para oferecer a denúncia, contando a partir do momento em que receberem os autos do inquérito policial. Uma pessoa morreu em um grave acidente nesta segunda-feira na BR-116 em Ponte Alta, Serra Catarinense. A batida envolveu um carro e um caminhão por volta de 8h30 da manhã, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão, William Xavier, de 48 anos de idade, morreu no local do acidente. As 4 pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens do veículo e foram desencarceradas pelo Corpo de Bombeiros. Uma delas foi levada em estado grave pela aeronave Águia 04 para o heliponto do Hospital Teresa Ramos, em Lages. Estamos de volta com o Band Cidade para falar da obesidade, que é uma doença que atinge 5 em cada 10 brasileiros, metade da população, vejam só. O sedentarismo e a má alimentação contribuem para o aumento no número de pessoas acima do peso. Para cuidar da saúde, todo o esforço é válido e famílias têm dado, inclusive, um jeito de praticar exercícios sem sair de casa, olha só. A busca por mais qualidade de vida levou a família da Cris a adotar um estilo mais saudável. Tudo começou quando o filho dela, Lucas, passou a sofrer bullying na escola por causa do peso. Nós começamos os treinos por uma questão terapêutica, para que realmente ele se tornasse, melhor com o corpo dele, e virou uma grande diversão e uma grande atividade que está na agenda 2 vezes na semana. E tornou-se uma disciplina entre todos nós. As próprias crianças que hoje têm 14 e 11 anos, Lucas e Luísa, são as pessoas que fazem o treino e cobram do pai e da mãe para fazerem isso todo dia. A família decidiu mudar os hábitos e até um personal trainer foi contratado para ajudar o adolescente a perder peso. E toda a família decidiu iniciar a prática de atividades físicas. A chegada do profissional permitiu que fosse desenvolvido um treino personalizado para cada um. E como todos praticam as atividades em casa, não tem mais desculpas para não treinar. É bem dinâmico, muito mais dinâmico do que seria uma rotina fixa de academia, né? E para mim está sendo bem interessante conhecer a rotina das famílias e me integrar, de certa forma, a elas. Uma das formas de se evitar a obesidade é a combinação: alimentação saudável mais exercícios. Isso porque um estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, alerta que 56,8% dos brasileiros estão com excesso de peso. A pesquisa vai além e mostra que apenas 31,5% da população pratica atividades físicas regularmente. O problema é ainda maior quando se trata de crianças. Um estudo do Ministério da Saúde aponta que 1 em cada 10 crianças de até 5 anos está acima do peso. 7% está com sobrepeso e 3% com obesidade. A atividade física ela é fundamental, principalmente para a gente diminuir problemas cardiológicos lá na frente. Então, as doenças do coração têm muita relação com a atividade física. E um dado super relevante é que se você não faz nada e começa a fazer 15 minutos de atividade física ao dia, você diminui a chance de uma doença do coração em 10%. Além disso, a obesidade mexe com a autoestima dos pequenos, que sofrem com bullying no ambiente escolar. Também há uma parcela da população que sofre de distúrbios emocionais. São pessoas que tendem a exagerar na comida. A obesidade ela tem um impacto direto na autoestima da pessoa, né? Então, se ela tem um impacto direto na autoestima da pessoa, muito possivelmente ela vai se sentir ansiosa, né, ao frequentar uma determinada situação social. Ela pode se sentir muito triste quando alguém fala sobre a obesidade dela. E, então, ela tem um processo cíclico aí. Isso que é uma coisa muito importante de ressaltar, né? Como a obesidade, ela pode retroalimentar os distúrbios psicológicos, né? Os transtornos, as questões mentais
do dia a dia dela. A má alimentação e o sedentarismo contribuem com o aumento nos casos de obesidade, que, quando não tratada, pode desencadear problemas cardíacos, diabetes e outras doenças. Não ser sedentário não significa que você faça um pouco de atividade física. Você precisa fazer, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana para não ser sedentário. Mudar pode não parecer fácil, mas é preciso se conscientizar que uma vida mais saudável é possível com novos hábitos, inclusive a prática de atividades físicas. Como mãe e como profissional da área da saúde também eu recomendo demais, e porque a gente também tem a facilidade do profissional vir até a nossa casa. Então, faça chuva, faça sol, nós não temos carros durante a semana, os carros só no final de semana quando o marido está em casa. Então, a gente tem a comodidade do profissional vir, nos orientar e a gente fazer atividade com segurança também. Ainda na saúde, o governo do estado entregou hoje 21 novas ambulâncias para reforço no atendimento do SAMU em Santa Catarina. Os veículos foram adquiridos com recursos da bancada catarinense e do Ministério Público do Estado, por meio do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Do total de ambulâncias, 12 vão ser destinadas à renovação da frota em cidades do estado, sendo 3 unidades de suporte avançado para Araranguá, Balneário Camboriú e Chapecó, e 9 unidades de suporte básico para as cidades de Bom Retiro, Bombinhas, Blumenau, Criciúma, Fraiburgo, Itapema, Itapoá, São Lourenço do Oeste e Ceará. Outras 9 ambulâncias de suporte avançado vão compor o serviço SC Interhospitalar, que faz o transporte de pacientes entre unidades hospitalares. Uma das viaturas é adaptada para o transporte de pacientes obesos. E o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, lançou em Chapecó o Plano Safra da Agricultura Familiar para o sul do país. Para todo o Brasil, são 77 bilhões de reais. É o maior volume da série histórica. O lançamento ocorreu em um evento no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Diniz. Para todo o Brasil, o Plano Safra vai destinar 77 bilhões de reais, o maior volume de recursos da série histórica. O dinheiro vai ser destinado para ações de fortalecimento da agricultura familiar, aumento da produtividade no campo, promoção de transição agroecológica, além de levar alimentos mais saudáveis às famílias brasileiras. Olha, uma massa de ar seco e mais quente influencia o tempo em Santa Catarina nesta terça-feira. O dia, como a gente pode ver no mapa, vai ser estável, com predomínio de sol em todas as regiões de Santa Catarina. Tem uma chance aí de nevoeiros no comecinho da manhã. Faz calor para essa época do ano, com temperaturas elevadas em todas as regiões. Vamos conferir. Na capital do estado, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 14 e 25. Em Blumenau, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Viramos a página. Criciúma, mínima de 15 e máxima de 26. Em Lages, variação entre 10 e 20 graus. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 26 graus. A seguir tem Festival de Dança de Joinville, tem também o esporte com as vitórias de Avaí, Brusque e a derrota do Criciúma no fim de semana do Brasileirão. E na Fórmula 1, Max Verstappen vence na Hungria e avança rumo ao título. Nós já voltamos. Nós estamos de volta. A Receita Federal abriu a consulta ao terceiro lote de restituições do imposto de renda. Mais de 5 milhões de contribuintes estão contemplados. Ao todo, o lote vai repassar 7 bilhões e meio de reais para 5 milhões e 600 mil contribuintes. O dinheiro vai ser creditado nas contas indicadas nas declarações ou na chave Pix no dia 31 de julho. Para saber se está incluído neste lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal em gov.br/Receita Federal. Depois é só clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida em Consultar a Restituição. Caso o contribuinte não esteja no lote, é possível verificar por meio do Centro de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, se existe alguma pendência e tirar o extrato da declaração. Os próximos lotes de restituição do Imposto de Renda 2023 estão previstos para os dias 31 de agosto e 29 de setembro.
Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Hungria no circuito de Hungaroring. Foi a 9ª vitória do holandês em 11 provas. Sol forte, autódromo lotado e Hamilton na pole com Verstappen em segundo, expectativa máxima. Mas o inglês largou muito mal e caiu para quarto, atrás de Norris e Piastri, que pulou para segundo. Verstappen tomou a ponta e de novo foi abrindo de todo mundo. Com 50 graus de temperatura na pista, o X da questão passou a ser o desgaste dos pneus. Norris se deu bem no pit stop e passou Piastri no duelo interno da McLaren. Na briga pelo terceiro lugar, Pérez fez uma boa corrida e se recuperou porque tinha largado de nono. Depois de superar Hamilton, o mexicano também passou Piastri, tentou atacar Norris, mas quase levou o troco de Hamilton. Norris confirmou o segundo lugar consecutivo dele e da McLaren, ou ele seria o primeiro do resto? Porque hoje a Fórmula 1 pode ser chamada de Fórmula Verstappen. Cê tá louco? No capricho do capricho, a Red Bull bate recorde na Hungria. 12 vitórias consecutivas da Red Bull. Agora o futebol. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o fim de semana não foi bom para o Criciúma, não. O time catarinense perdeu em casa para o Novo Horizontino e chegou ao terceiro jogo sem vitória. O Criciúma já começou levando susto. Na cobrança de falta que desviou na barreira, a bola tocou no pé da trave. O Tigre respondeu. João Carlos fez quase tudo certo. Dominou bem, limpou, mas na hora de bater, bateu para fora. Já no segundo tempo, quem atacou mais? O Novo Horizontino, que lutava para ficar na liderança da Série B. Aos 40 da etapa complementar, um gol e foi para os visitantes. Na cobrança de escanteio na primeira trave, a bola sobrou para o Jenison, que chutou. Ela desviou e foi para o fundo das redes. Fim de papo no Heriberto Wilson. Criciúma, que não vence há 3 partidas, 0. Novo Horizontino, líder da Série B, 1. Bom, também no sábado, o Avaí derrotou o Ituano. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe, que está mais próxima de sair do Z4. O Ituano estava ousado, fez jogada de escanteio ensaiada, que parou nas mãos do goleiro Igor Bom. Mas foi um jogo do tipo toma lá, dá cá. Potker recebeu esse lançamento e deu trabalho pro goleirão do Ituano. O Leão estava abusando dos ótimos lançamentos e o Gava deu esse aí pro Denilson, que meteu um drible curtinho, deixou o lateral com o bumbum no chão e bateu de chapa, simplesmente na gaveta. Golaço para tirar o 0 do placar. E vale o replay, hein? Golaço mesmo. Fim de jogo. Ituano 0. Avaí, segunda vitória consecutiva na Série B. 1. No complemento da rodada, a Chapecoense está em campo neste momento. O desafio é contra o Vitória no estádio Barradão, em Salvador. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado, 0 Vitória, 0 Chapecoense. É a 17ª colocada, a equipe catarinense, na segunda divisão. Se vencer, deixa a zona do rebaixamento. E a cobertura completa você confere amanhã no Jogo Aberto SC. Agora, a Série C, que tem novo líder, é o Brusque, que venceu mais uma ao derrotar o Manaus, fora de casa, no fim de semana. A rodada 14 foi daquele jeito pro Bruscão. Segurou o Manaus durante o primeiro tempo todinho. Bateu pro gol! O segundo tempo foi bem parecido. O quadricolor cozinhou o time da casa, se defendeu bem, até que aos 38 minutos brilhou a estrela do atacante Olávio, que recebeu no meio da área e com muita tranquilidade colocou por debaixo do goleiro. 1-0 pro Bruscão. 4 minutos depois, pelo mesmo lado esquerdo, cruzamento rasteiro, que o Diego Tavares só teve o trabalho de empurrar para a rede e comemorar muito. Final de jogo na Arena da Amazônia. Manaus 0, Brusque segue o líder, 2. Pela Série C, hoje à noite, o Figueirense enfrenta o Floresta, em Fortaleza. A missão é vencer para manter vivas as chances de classificação. O Alvinegro do Estreito está fora do G8. Chega para uma partida na 14ª colocação. Perdeu para o Náutico na última rodada fora de casa.
Pois é, tá aí uma estatística preocupante para o Figueira. Longe do Scarpelli foram 6 jogos, 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória só. O adversário de hoje é o Floresta, que briga na parte de baixo da tabela. É o 17º colocado com apenas 14 pontos e vem de uma derrota para o Operário. Na noite dessa segunda-feira, André e Elias, titulares na última rodada, vão estar fora por causa do 3º cartão amarelo. Maurício e Léo Arthur, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição. E Guilherme Pato foi liberado no departamento médico. Ele também está de volta. Floresta e Figueirense entram em campo às 8 horas da noite no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E os gols você confere também amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC com João Paulo Cardoso. Vamos falar agora do Festival de Dança de Joinville? Bom, a Associação Catarinense para a Integração do Cego, a ACIC, vai levar um espetáculo com dançarinos todos com baixa ou nenhuma visão para o maior festival de dança do mundo. A apresentação é o auge de um projeto que inclui e ajuda no desenvolvimento corporal. Confira. Os movimentos que seguem o ritmo da música podem ter inúmeros significados para estes dançarinos. Para quem não enxerga, né, assim, a gente se orienta muito também pelos sons, né? E eu nasci vidente, né, fui perdendo a visão e fui aprendendo a me orientar espacialmente. Na sede da Associação Catarinense para a Inclusão do Cego, a ACIC, a dança é também pertencimento, empoderamento e inclusão. Apesar de ter crescido cercada pela dança, a Inês nunca se sentiu incluída. Foi na ACIC que ela descobriu que a arte é para todos. Eu me sinto empoderada dançando, eu me sinto capaz de entregar para a sociedade algo que a sociedade já me entregou também e que a gente vai construindo, que nós, pessoas com deficiência, a gente só tem mais uma característica, a deficiência é só mais uma característica nossa, né? Na quarta e quinta-feira, o grupo Bem Galantes vai ao palco da Feira da Sapatilha no Festival de Dança de Joinville. Eles levam a coreografia Eu Quero Que o Mundo Me Veja, uma mensagem de empoderamento e inclusão. Essa coreografia, ela tem uma montagem coletiva. Ela não é dirigida só por mim, né, mas também tem a participação do grupo, que contribui muito, né, com o seu movimento, com a sua improvisação. E a gente procura transmitir as possibilidades, né, da dança para todos. A ACIC mantém o grupo de dança há 11 anos, mas esta é a primeira vez que os 24 dançarinos vão estar nos palcos do maior festival de dança do mundo. A dança, ela foi se tornando uma vitrine muito grande, porque todo mundo queria ver a dança e se emociona muito em ver. Joinville, para nós, vai ser uma vitrine muito grande, onde a gente acredita que vai ser uma das primeiras danças bailarinos contemporâneos cegos e baixa visão. E também temos pessoas de todas as idades. Eu acredito que só não está indo criança desta vez, mas da próxima com certeza a gente vai levar. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.